Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu falo sobre casos criminais reais aqui no canal todas as segundas-feiras. Se inscreve no canal, deixa o seu like logo agora no comecinho do vídeo que me ajuda muito e me segue nas redes sociais. O caso de hoje aconteceu na cidade de Maracogipe, no Recôncavo Baiano, no ano de 2018. Onde Adriane Ribeiro dos Santos, de 23 anos, e suas duas filhas tiveram suas vidas interrompidas de forma diabólica e cruel. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro, vinheta. Adriane Ribeiro dos Santos e a sua família viviam na vila de Nagé, em Maracogipe, com 46 mil habitantes, segundo dados do IBGE. A vila fica a 130 quilômetros de distância da capital, Salvador. É uma vila formada essencialmente por pescadores e marisqueiros. É conhecida também pelas mulheres rendeiras e pelo artesanato da região. Adriane Ribeiro dos Santos e Jefferson Brandão se conheceram ainda jovens. Eles estudavam na mesma escola e logo iniciaram um namoro. Era um namoro entre idas e vindas. Segundo relatos de conhecidos e de alguns parentes, esse namoro não era bem aceito pela mãe de Adriane, por conta do passado do Jefferson, que era um ex-usuário de substâncias ilícitas. Em 2011, o Jefferson quase perdeu a sua vida devido a um grave acidente de moto. Em 2013, a Adriane engravidou da sua primeira filha, a Gleice Kelly. Nesse período, a Adriane e o Jefferson eles já tinham um relacionamento mais sério. Eles já moravam juntos em uma pequena casa que os dois construíram nos fundos da casa dos pais do Jefferson. No ano de 2016, a Adriane engravidou mais uma vez da sua segunda filha, a Ruth. Com o nascimento da pequena Ruth, o casal começou a se planejar para oficializar a união dos dois, pois o sonho de Jefferson e de Adriane era casar no civil e no religioso, mas devido às suas condições financeiras ainda não tinha sido possível. Em 2017, o Jefferson Brandão conhece a pastora Elisângela. E como tudo isso aconteceu? O Jefferson ele foi convidado por um bispo amigo da Elisângela para que o Jefferson fosse até a igreja que a Elisângela era pastora para conhecer, para assistir a um culto. O Jefferson ele aceitou o convite e convidou mais dois amigos para ir com ele. Então a igreja foi a porta de entrada para a aproximação da Elisângela com a família do Jefferson. A pastora Elisângela, ela morava em uma cidade vizinha, na cidade de Conceição de Feira, centro-norte da Bahia. A Elisângela, ela era pastora nessa cidade, morava com o marido e dois filhos. Ela também trabalhava com doces e salgados para festas. Jefferson então e seus três amigos vão até a igreja da Elisângela em Conceição de Feira para assistir o culto. Então o Jefferson e seus amigos assistiram ao culto e quando o culto terminou, a Elisângela os convidou para ir até a sua casa, pois ela iria oferecer um jantar. Os homens aceitaram e foram até a casa da Elisângela. Então, no decorrer do jantar na casa da pastora Elisângela, todos conversavam, e conversavam sobre vários assuntos. Então, o Jefferson ele acabou contando, do sonho que ele e a Adriane tinham de oficializar o relacionamento dos dois, se casando no civil e no religioso. Então, o Jefferson, em uma entrevista para uma rede de televisão local, ele relatou que durante esse jantar, a Elisângela olhava muito para ele e que quando ele falou a respeito do casamento, do sonho que tinha de se casar com a Adriane, ele relatou que a pastora Elisângela prontamente se ofereceu
para ajudá-lo. Segundo o Jefferson, em entrevista, ele falou que a Elisângela havia falado para ele que Deus havia falado com ela que era para ela ajudar ele, que era para ela cuidar dele como se ele fosse um filho. E a partir daquele momento, ela seria sua protetora, ela seria a sua mãe. E foi dessa forma que a Elisângela conseguiu se aproximar do Jefferson e conseguiu a sua confiança e de toda a sua família. Então a pastora Elisângela, ela cumpre com a promessa. E em 2017, o Jefferson Brandão e a Adriane dos Santos se casaram. E toda a cerimônia foi custeada pela pastora Elisângela. Segundo relatos do Jefferson Brandão, a pastora teria gasto na cerimônia um valor de R$15.000. E nessa entrevista foi perguntado para o Jefferson Brandão se ele não desconfiou de nada, de tanta generosidade por parte da pastora Elisângela, e ele falou que não desconfiou de nada. A Elisângela falava para todos, para ele e para todos, que Deus havia enviado ela para cuidar dele, que ela seria a sua protetora, que o Jefferson, ele não tinha saído da sua barriga, mas que ela o amava mais do que a própria mãe biológica do Jefferson. Então, após o casamento do Jefferson e da Adriane, a pastora Elisângela, ela se aproximou mais ainda do Jefferson, se aproximou mais ainda do casal. A amizade ficou bem próxima mesmo, ao ponto da Elisângela, ela sair da cidade dela, né, de Conceição de Feira, e ir até Nagé. Ela sempre chegava na casa do casal dizendo que iria apenas para passar um dia, mas isso nunca acontecia. A Elisângela, ela sempre ficava na casa do casal por 2, 3, 4 até 5 dias. Então toda essa situação acabou cansando a Adriane, que se sentia um tanto que incomodada, porque a pastora Elisângela, ela vinha dizendo que ia passar apenas um dia e acabava ficando vários dias na casa do casal. A casa era pequena e, segundo a Adriana, eles não tinham condições de receber uma visita por tanto tempo em casa. E sem contar que com essas visitas da pastora Elisângela, a casa do casal, muitas vezes eles tinham que sair de casa. Eles iam dormir na casa dos pais do Jefferson para ceder o quarto para a pastora Elisângela. Então essa situação, ela ficou tão desconfortável para o casal que o Jefferson, ele acabou entrando nesse assunto com a pastora Elisângela de uma forma delicada, carinhosa, para que ela não se ofendesse. Então ele pediu para ela para que quando ela fosse visitá-los, para ela avisar com antecedência, para eles se organizarem e que, se possível, para ela não passar tantos dias, porque, como eu já falei, segundo eles, a casa deles era muito pequena, não tinha como eles receber uma visita por tantos dias. O Jefferson relatou que, após esse pedido, a pastora Elisângela ficou estranha. Ficou tão estranha ao ponto de não falar com ele por 3 dias. Não atendia ao celular e nem conversava com ele pelo WhatsApp. Por conta dessa distância, né, a pastora Elisângela, ela acabou ligando para a irmã do Jefferson e perguntou se podia passar um dia na casa dos pais do Jefferson, porque, segundo ela tinha assuntos para resolver na vila de Nagé e precisava de um local para ficar. Então, por gratidão por tudo que a pastora Elisângela já havia feito para o Jefferson, a família aceitou. E aconteceu a mesma coisa. Ela veio dizendo que iria passar apenas um dia e acabou ficando uma semana na casa dos pais do Jefferson. Tudo isso, segundo ela, era para ficar próximo ao filho. Então, com o tempo, tudo foi se normalizando e até parecia que nada tinha mudado. A Elisângela ia à Conceição de Feira, voltava, ficava lá em Nagé, na casa dos pais do Jefferson, passava vários dias e tudo parecia normal. Quando o Jefferson, a Elisângela, ela pedia para que ele a chamasse de mãe. Nessa primeira semana que ela veio e ficou na casa dos pais do Jefferson, tudo transcorreu tranquilamente. Então, no dia 30 de julho de 2018,
Era uma segunda-feira. Aconteceu a primeira morte na família do Jefferson. Segundo o Jefferson, a sua esposa, a Adriane, preparou o jantar e era arroz com galinha. E ela ofereceu um pouco dessa comida para sua filha Gleice Kelly, de 5 anos. E nessa ocasião, a pastora Elisângela estava na casa do Jefferson. Ele relatou que a garotinha estava comendo no sofá e que a Elisângela estava próximo à menina. O Jefferson relatou que ele estava no quarto deitado e que a Adriane saiu um pouco da sala, foi até a cozinha e que nesse momento a pastora Elisângela e a sua filha, a Gleice, ficaram sozinhas na sala. Passando-se alguns minutos, a pastora Elisângela se retirou. Ela foi até a casa dos pais do Jefferson. O Jefferson relata que não demorou muito tempo e a sua filha começou a passar mal. A garota relatou para ele que estava sentindo dor na barriga e que em seguida começou a sair uma secreção do nariz e boca da Gleice Kelly, de 5 anos. Logo em seguida, a criança perdeu a consciência. O SAMU foi acionado e a garota foi levada às pressas para o hospital da região. Gleice Kelly, de 5 anos, foi levada para o hospital de São Félix. Lá ela foi medicada, mas infelizmente a garota veio a óbito na madrugada da mesma noite. Segundo o médico que atendeu a garota, o óbito se deu devido a uma diabetes. A família inteira ficou desolada com a morte da pequena Gleice Kelly, de 5 anos. Mas o Jefferson relatou que nesse momento ninguém desconfiou de nada. Desconfiou de Elisângela, não desconfiou de envenenamento, ninguém desconfiou de nada. Só estavam todos muito tristes com o que havia acontecido. Então, no dia 6 de agosto de 2018, em uma segunda-feira, a pastora Elisângela, ela se encontrava em Nagé. Ela estava na casa dos pais do Jefferson. E segundo o Jefferson, ela preparou umas panquecas para o jantar. E ele e a sua filha mais nova, a Ruth, de 2 anos, estavam na casa dos pais do Jefferson e comeram dessas panquecas preparadas por Elisângela. O Jefferson relatou que ele comeu das panquecas, mas não sentiu nada. Mas que a filha Ruth começou a passar mal. Foi levada às pressas ao hospital. A garota apresentava os mesmos sintomas de Gleice Kelly. Ela estava com dor na barriga e apresentava secreções na boca e nariz. Então, no pronto atendimento de Maracogipe, a pequena Ruth, de 2 anos, também veio a óbito. Então, a família ela não podia acreditar que todo aquele pesadelo estava acontecendo novamente. Eles haviam sepultado a filha mais velha do casal há uma semana e agora a filha mais nova também já não estava mais entre eles. Era tudo inacreditável. Então, segundo o Jefferson, ele foi falar com o médico que atendeu a pequena Ruth, de 2 anos. E, segundo ele, o médico, ele relatou a hipótese de morte por envenenamento. Então, essas suspeitas, elas só cresceram na semana seguinte. No dia 13 de agosto de 2018, numa segunda-feira, a mulher de Jefferson preparou uma moqueca de fígado. Estava em casa apenas o Jefferson e a Adriane. Os dois, eles comeram essa refeição e comeram o suficiente para ficarem satisfeitos, ao ponto que à tarde eles não sentiam fome. Então a Elisângela, que estava mais uma vez na casa dos pais do Jefferson, preparou um chocolate quente e ofereceu para o Jefferson e a Adriane. A Adriane, ela não aceitou o chocolate porque não sentia fome, mas convencida pela Elisângela a aceitar o chocolate quente. A Adriane então aceita e bebe a mistura. Por volta mais ou menos das 19 horas, o Jefferson e a Adriane foram até o culto. E na igreja, a Adriane começa a passar mal. A Adriane apresentava os mesmos sintomas das 2 filhas. Ela estava com dor na barriga e o Jefferson relata que começou a sair secreção
da sua boca. Imediatamente o SAMU é acionado e ela é levada para o pronto atendimento de Maragogipe. Então, com os mesmos sintomas das duas garotas, a Adriane também veio a óbito horas depois. De todas as pessoas que ingeriram a bebida, apenas a Adriane havia falecido. E todas essas mortes coincidiram com a estadia da pastora Elisângela na casa dos pais do Jefferson. Então, depois dessas 3 mortes seguidas, a pastora Elisângela, ela continuou na casa dos pais do Jefferson. Segundo ela estava ali consolar o seu filho nesse momento tão difícil. Então, como as mortes ocorreram com pessoas da mesma família e em período muito curto, e devido às 3 pessoas ter perdido a vida de forma semelhante, o caso ele começou a despertar o interesse de todos. E a polícia começou a investigar as mortes. A pastora Elisângela, ela foi intimada a prestar depoimento. E ao retornar do primeiro depoimento, o Jefferson relata que a Elisângela, ela estava muito nervosa, ao ponto de discutir com o marido, o Valci, perguntando se ele havia falado alguma besteira e o advertindo a não falar nenhuma coisa errada. Segundo o Jefferson, essa gritaria havia se transformado em um desespero aparente. E para piorar a situação para Elisângela, ela falou para o Jefferson que durante o seu depoimento, o delegado havia relatado para ela que o Jefferson era uma pessoa muito fria, tão fria ao ponto de bater uma pessoa no liquidificador e beber. O Jefferson, ele ficou muito furioso com o que a Elisângela falou para ele e foi procurar o delegado para saber se o que aquela mulher estava falando era verdade. Para surpresa do Jefferson e do delegado, o Jefferson acabou sabendo que a Elisângela o havia incriminado durante o seu depoimento, relatando ao delegado que teria sido o Jefferson que teria tirado a vida da própria família, porque segundo Elisângela, o Jefferson e a Adriane brigavam muito. O delegado acabou tranquilizando o Jefferson de que nada daquelas palavras haviam saído da boca dele, que ele não havia falado nada para Elisângela. A Elisângela estava mentindo. A partir desse momento, a pastora Elisângela fica na mira do delegado, do Jefferson e de toda a família do Jefferson. Todos eles passaram a suspeitar da pastora Elisângela, que dizia para todos que tinha o Jefferson como um filho. Então, ainda em entrevista, o Jefferson falou que passou a ter certeza que a pastora Elisângela era responsável pela morte de sua mulher e de suas 2 filhas quando foi prestar depoimento. E a Elisângela também estava na delegacia. O Jefferson disse que quando encontrou a mulher lhe olhou com um olhar de raiva e de muito ódio. A partir daquele momento, ele não teve mais dúvidas. O Jefferson relatou que a Elisângela não era mais aquela pessoa que dizia que o amava como um filho. Não era mais aquela pessoa que se fingia de carinhosa e de sua mãe. Dia 20 de setembro, 3 pessoas são ouvidas pelo delegado Marcos Veloso. E então a polícia ela resolve exumar os corpos de Adriane e das 2 crianças para a realização de laudos cadavéricos. Segundo o Jefferson, quando a Elisângela ficou sabendo que os corpos seriam exumados, ficou muito nervosa. Os corpos são exumados e a necrópsia apontou que Adriane e as suas 2 filhas tiveram a mesma causa de morte, por envenenamento por inseticida de uso agrícola. Com o avanço das investigações, a polícia acabou descobrindo que Elisângela e o seu esposo, o Valci, procuraram coagir várias pessoas, várias testemunhas, para não falarem a verdade, para não colaborarem com as investigações, que os 2 haviam destruído provas que pudessem incriminá-los. Após vários testemunhos, foi emitido um mandato de busca e apreensão na casa da pastora Elisângela e do seu marido Valci. Os 2 acabaram sendo presos. O mandato de prisão foi emitido em outubro de 2018, após a polícia concluir que o casal havia
conspirado para o envenenamento de Adriane e suas duas filhas, que a motivação do crime seria um sentimento afetivo nutrido por Elisângela em relação ao Jefferson. A mulher, ela planejava ficar com o viúvo após as mortes. E na delegacia, a Elisângela, ela insistiu que teria sido Jefferson o responsável pelas mortes. Só que haviam muitas provas que incriminavam a Elisângela. A polícia, ela não tinha dúvidas. Quem tirou a vida de Adriane e de suas duas filhas havia sido a pastora Elisângela. A Elisângela, ela continua presa e responde por 3 homicídios triplamente qualificados por motivo torpe, envenenamento e meio que impossibilita a defesa da vítima. O marido da Elisângela, o Valci, ele foi libertado da prisão por falta de provas contra ele, mas também foi indiciado em liberdade pelos mesmos crimes após novas declarações constatarem que ele participou no planejamento e consumação do envenenamento. O casal ainda espera o julgamento pelo tribunal do júri. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso, sobre esse crime terrível que aconteceu com a Adriane e suas duas filhas. Será se a Elisângela cometeu esse crime porque nutria um sentimento amoroso pelo Jefferson? Fala nos comentários, comenta aí, tá bom? E esse foi o caso de hoje. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve.